Olá, boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Eu, Tânia Moretti, estou aqui hoje, nesta noite abençoada, para que nós possamos juntos estudarmos, fazer as nossas reflexões sobre esse livro tão abençoado que é o livro Palavras de Vida Eterna. Livro esse psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos dar início então na lição 165. Porém, antes dessa lição, antes das nossas reflexões, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido a todos vocês neste momento para que possamos fechar os nossos olhos e de joelhos vamos até Deus, nosso Pai de amor, que nos criou, que nos deu a imortalidade de nossas almas. Nós vamos louvar a Deus e agradecer por todo esse amor, por todo esse carinho, por toda a sua misericórdia para com todos nós. Nós vamos agradecer e louvar a Jesus Cristo, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, que esteve conosco, que nos deixou a sua paz para cada um de nós, que nos deixou o seu evangelho de luz, para que nós possamos ler, aprender e aplicar em todos os dias, em todas as oportunidades de nossa vida, como um farol a guiar os nossos passos, ainda tão vacilantes, Pai. Nós vamos agradecer aos nossos anjos de guarda, por estarem sempre conosco, nos protegendo, nos amparando, aos nossos mentores, que nos intuem sempre ao caminho do bem, aos mentores. Então é isso, meus irmãos. Emmanuel veio nos dizer que somente com a prática da caridade, só a caridade é que nos salvará. Pois fora da caridade não há salvação. Não adianta nós termos bens, cultura, inteligência, poder, saúde, se nós não utilizarmos tudo isso e muito mais em prol do próximo. Porque Jesus veio para nos servir. Então, o que nós aprendemos com isso? Que servindo, venceremos. Jesus falou: eu venci o mundo e vim para servir. Essa é a lição nos domínios da ação. Servir. Servir sempre. Em qualquer momento, nós sempre teremos a oportunidade de servir ao nosso próximo. Seja na rua, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja na escola e seja principalmente em nossos lares. Nós teremos sempre as bênçãos do céu, dos nossos anjos de luz, para que a gente não desista, para que nós possamos nos fortalecer e agradecer a Deus por termos tudo isso, principalmente após essa pandemia. Quantos gostariam de estar no nosso lugar e hoje nem mais aqui estão? Então nós temos que dizer: eu venci o mundo. Por quê? Porque nós estávamos equilibrados,
Nós estávamos preparados e estávamos sempre com Jesus ao nosso lado, com o seu evangelho de luz praticando dentro dos nossos lares e fora dos nossos lares. Então, meus irmãos, vamos sempre nos lembrar que a ação é como diz a palavra oração. A própria palavra oração tem ação. Orar e agir. Vamos aprender então com essa lição abençoada que Emmanuel nos trouxe, que Paulo já nos disse, que ele, mesmo ali na prisão, conheceu um escravo e o tornou um irmão, e pede para que seu dono também faça o mesmo, porque somos todos irmãos de uma única família, a família universal. E que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Então, eu agradeço a oportunidade bendita deste estudo maravilhoso, dessa prática do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Muito obrigada pelo estudo, pela oportunidade e pela paciência de vocês. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz de Deus. Vamos agora às nossas preces finais. Então, meus irmãos, qual a vantagem de se ter o poder? Simples: ajudar o próximo. É para isso que existem os governantes, os representantes do povo, não para exercerem esse poder em seu próprio benefício, mas sim em detrimento do povo, do próximo, da humanidade, como nós já dissemos. E a lição continua dizendo o seguinte: ufana-se com respeito à saúde, ou seja, orgulha-se, da saúde que usufrui e proclama em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica. Que maravilha, né? E expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais, de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. O corpo. Nosso espírito não conseguiria caminhar aqui na Terra, porque ele necessita da matéria, necessita de uma energia mais densa, que é o nosso corpo físico. Então, esse corpo, nesta encarnação e vários corpos que nós já tivemos em várias encarnações, sendo apenas um espírito, trocando apenas de roupa, trocando apenas de corpo, esse corpo é que é o nosso carro-chefe a caminhar aqui na Terra. Senão nós não conseguiríamos viver na Terra. Porque o nosso espírito ele é tão sutil. Ainda não temos nem condições, segundo o Livro dos Espíritos, de entender como que é feito o nosso espírito. Nós não temos ainda palavras, mas nós sabemos que fazemos parte de Deus, que é uma centelha, segundo o Livro dos Espíritos. É o que nós podemos entender de melhor, que o espírito vem de Deus e é uma centelha. O que é uma centelha? É uma energia forte. Então, essa energia, esse espírito não seria capaz de caminhar na Terra. É necessário um corpo. E nós precisamos cuidar desse corpo, porque se é ele que está aqui conduzindo, os nossos passos
para a nossa evolução moral, nosso progresso espiritual, nós temos que cuidar bem, temos que cuidar da saúde. Ele está falando aqui que não adianta a gente falar apenas, olha, estou indo na academia, estou fazendo exercício não sei quantas vezes por semana, eu como muito bem, eu como tudo regulado, eu não sou uma pessoa desregrada na alimentação, procuro comer uma alimentação balanceada, beber muita água, dormir bem, ter bons hábitos de leitura, de música, de vídeos, de filmes, de tudo o que possa também alimentar a nossa alma. Então, ele está dizendo aqui que não adianta nós só também cuidarmos do corpo. É necessário que cuidemos da alma, do espírito. É necessário haver equilíbrio do corpo e da alma. Nem tanto macerar o corpo físico em detrimento do espírito, nem tanto ficar toda hora Senhor, Senhor, porque nem todos que disserem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então temos que ter equilíbrio. E quem foi que produziu essa máquina para que o nosso espírito pudesse caminhar aqui? Deus. Deus criou todo esse planeta maravilhoso. Deus nos criou e nos deu corpos para que nós possamos, com esta máquina perfeita, que por mais que o homem produza robôs, máquinas, nenhuma máquina é perfeita como esta. Então, nós temos que nos lembrar sempre que a gente tem que ter o equilíbrio, como ele está dizendo aqui, né? Sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Também não adianta a pessoa ser saudável e cruzar os braços, não é? Ai, que preguiça. Ai, hoje eu não vou. Ah, tem que ir no centro. Ih, hoje é dia de sexta. Ai, hoje tem que assistir palestra. Então, nós temos que usar o nosso corpo para o bem geral. Estender as nossas mãos. Só com as nossas mãos estendidas ao nosso irmão é que nos fará brilhar a nossa luz. Não adianta termos saúde e não utilizarmos essa saúde para nada, apenas em prol do nosso próprio benefício. Aonde está o mérito, meus irmãos? Aonde? Então, vamos aproveitar este corpo, esta mente saudável. Vamos olhar quantos irmãos nossos agora, nessa pós-pandemia, com depressão, a doença do século. Quantas pessoas se suicidando. Mas cadê o agradecimento a Deus por estarmos aqui, por termos passado por tudo isso e por ainda estarmos aqui? Estarmos com saúde. Nós temos que agradecer todos os dias a nossa saúde física, mental e espiritual. Agradecer ao Pai por nos dar esta oportunidade de termos passado por tudo isso que nós passamos, por toda essa pandemia, 2 anos. Muitos não passarão. Muitos não passaram e não passarão. E nós estamos aqui, firmes e fortes, em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, ele diz assim: rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo Paulo,
Não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo o que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes na edificação do mundo melhor. Não como quem assina procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Que bênção, que lindo! Como Paulo fez. Paulo utilizou um escravo, o escravo de Filemon, para ensinar o evangelho. Porque ele também é um filho de Deus. Ele também necessitava aprender o evangelho do Cristo, os seus ensinamentos. Então, Paulo não fez distinção a ninguém, de reis a escravo, ninguém. Paulo se utilizou de todos como irmão. E ele diz aqui que nós temos que utilizar o que nós possuímos, a saúde, os bens, o poder, o estudo, a inteligência, tudo em prol do próximo. Tudo isso que nós possuímos é para utilizarmos no bem do nosso próximo. Então, meus irmãos, nós vamos agora, após a leitura desta lição, das nossas reflexões, fazer as nossas preces finais, a prece de fluidificações das águas, a prece de vibração e a nossa prece final. Então, convidamos a todos para fecharmos mais uma vez os nossos olhos. E nós vamos, assim, como filho pedintes que ainda somos, pedir à equipe espiritual que trabalha com as energias das nossas águas, do nosso planeta, para que retire da natureza as melhores energias, os melhores fluidos, tudo aquilo que seja necessário para serem depositados nas águas dos mares, oceanos, dos rios, dos riachos, lagoas, cascatas, cachoeiras, dos reservatórios, Senhor, e das caixas d'água dos nossos lares. Que estas águas possam ser fluidificadas com remédios salutares, com fluidos de equilíbrio, de paz, de energias positivas para o corpo físico e espiritual. Que ao bebê-las ou ao nos banharmos com estas águas, Senhor, possamos sentir nossas energias renovadas, nossa saúde equilibrada. Ao tomar o nosso remedinho com essas águas, que eles possam ser potencializados, Senhor. Abençoa as águas que estão nas jarras, nos copinhos, nos filtros. Coloca, Senhor, o bálsamo necessário para todos nós. E abençoe e fluidifique as águas do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Que todas as águas que aí se encontram, Senhor, possam ser fluidificadas com energias de paz, amor, equilíbrio, e que nós, Senhor, possamos sempre abençoar estas águas benditas, as águas dos tratamentos, as águas que são ingeridas após o passe, que essas águas contenham todo o remédio necessário para cada um de nós, Senhor, nesta casa abençoada. Nós vamos agora praticar então a caridade, Pai. Hoje nós aprendemos que a caridade é uma bênção, que a caridade é a nossa salvação. Então nós vamos vibrar